Olá! E aí, tudo pronto para a gente virar explorador do mundo? Hoje, a nossa missão é desvendar os segredos do espaço geográfico. A gente vai aprender a olhar para tudo ao nosso redor como se fosse um mapa cheio de pistas. A aventura tá só começando, então vamos nessa! Sabe, se a gente parar para pensar, tudo, mas tudo mesmo que a gente vê por aí, pode ser separado em dois grandes times. É como se o mundo fosse um quebra-cabeça gigante, sabe? E hoje a gente vai aprender a reconhecer cada pecinha dele. Então, para começar, vamos falar do primeiro tipo de peça. São aquelas que a própria natureza criou. Pensa só, muito antes de existir gente para construir qualquer coisa. A gente chama esses de elementos naturais. Pensa num rio, por exemplo. Ele vai seguindo o caminho dele, sabe? Cavando a terra, mudando a paisagem. Ninguém foi lá e desenhou o trajeto do rio, né? Ele foi formado só pela força da natureza, durante milhares e milhares de anos. E as árvores? Toda a vegetação? Mesma história. Elas crescem sozinhas, no tempo da natureza, formando aquelas florestas imensas. São exemplos perfeitos de coisas que já existiam aqui muito antes da gente. E para fechar essa primeira parte com um exemplo gigante, as montanhas. Elas são literalmente gigantes de pedra que foram esculpidos por milhões de anos. É a natureza mostrando toda a sua força, né? Então, a ideia principal é essa, ó. Elemento natural é tudo aquilo que existe no planeta, mas que não foi criado ou modificado por nós, seres humanos. Simples, né? Tipo as rochas, o solo, a água, o ar, tudo isso tá nesse time. Beleza, agora vamos para o segundo time de peças. É aqui que a história muda completamente, porque agora a gente entra em cena e começa a colocar as nossas próprias peças nesse quebra-cabeça do mundo. Pense de novo naquela cena toda natural. Rio, árvores, montanhas. Agora, imagina que a gente começa a construir. De repente, aparece uma estrada cortando o vale. Depois, uma ponte para atravessar o rio. Viu só? O lugar já começou a mudar de cara. E claro, não para por aí. A gente constrói casas para morar, prédios para trabalhar, estradas para ir de um lugar para o outro. Cada construção dessas é uma marquinha nossa, uma transformação que a gente fez no espaço. E olha que legal, a geografia tem um nome técnico para isso. São os objetos sociais, ou, um nome mais fácil, elementos humanizados. E o mais interessante é que isso vale para tudo que o ser humano produz, de uma ponte gigante, um prédio enorme, até, sei lá, uma cadeira ou uma caneta. Se foi feito por gente, é um objeto social. Ok. Agora que a gente já sabe a diferença entre as peças do quebra-cabeça, que tal um desafio? Um teste rápido para ver se a nossa visão de explorador tá afiada. Bora lá. Olha bem para essa imagem, uma cachoeira. E aí, é um elemento natural ou um elemento humanizado? Vou dar um segundinho para pensar. Isso, natural, com certeza. A cachoeira é pura força da natureza. A água caindo nas rochas. Ninguém construiu isso, né? Ponto para quem acertou de primeira. Próximo. E esse arranha-céu aqui, bem no meio da cidade? O que me dizem? Natural ou humanizado? Humanizado, sem dúvida nenhuma. Afinal, prédio não brota da terra igual árvore, né? Foi tudo planejado e construído por pessoas. Um exemplo clássico de objeto social. Beleza, último desafio, e esse aqui tem uma pegadinha, hein? Olha só, uma ponte passando por cima de um rio. E aí, o que a gente está vendo é natural ou humanizado? A resposta certa é humanizado. Ah, mas e o rio? Bom, o rio lá embaixo é natural, claro. Mas a ponte, que é o destaque, é a grande obra humana ali. Essa imagem é perfeita para mostrar como os dois tipos de elementos vivem juntos no mesmo lugar. Uhul! Missão cumprida, pessoal! Mandaram muito bem. Agora, para fechar, vamos fazer aquele resumão rápido só para garantir que tudo isso ficou bem guardado na cabeça. Então, vamos lá, para organizar as ideias. De um lado, a gente tem os elementos naturais. São as coisas criadas pela própria natureza, como os rios, as montanhas, as árvores. Do outro lado, temos os elementos humanizados, que a gente também chama de objetos sociais. Ou seja, tudo aquilo que nós, seres humanos, construímos. Casas, estradas, prédios. E o mais importante de tudo é entender a grande sacada por trás disso. A geografia, no fundo, estuda justamente essa relação, a sociedade de um lado e a natureza do outro. O espaço geográfico que a gente vê é o resultado dessa mistura, dessa convivência entre o que a natureza fez e o que nós criamos por cima. E agora, a missão final é com todo mundo. Assim que a gente terminar aqui, que tal dar uma olhada pela janela?
Ou simplesmente olhar em volta, onde estiver. Tenta achar os elementos naturais e os humanizados. O que dá para ver aí? Pode ter certeza, a aventura de ser um explorador geográfico está só começando.